Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à ETEC Bio. Meu nome é Natan, este é o nosso curso de Microbiologia Básica. Essa aula é dividida em duas partes. Na primeira parte, veremos o conteúdo do dia, o tema escolhido. Na segunda parte, veremos o quadro intitulado Perguntas e Respostas, onde analisaremos e responderemos as dúvidas mais frequentes dos nossos alunos de microbiologia. Sem mais, vamos então à nossa primeira parte, ao conteúdo do dia. No nosso conteúdo do dia, estamos na nossa terceira aula do curso de Microbiologia Básica, o tema escolhido, microscopia. Veremos a microscopia, os principais tipos e suas funções, microscopia óptica e também veremos a microscopia eletrônica. No destaque da aula, veremos bactérias ultrarresistentes aparecem nos Estados Unidos. Microscopia óptica. A microscopia óptica é quando você utiliza qualquer tipo de microscópio que tenha a luz como um instrumento aí para observar a sua amostra. Tá? Na microscopia óptica nós temos a resolução. Não só na microscopia óptica, na microscopia como em geral nós temos a resolução. A resolução ela é medida na capacidade do microscópio e tem em distinguir dois pontos em determinada distância. Quanto menor essa distância, maior a sua resolução. Então nós temos dois pontos, temos que distinguir esses dois pontos. Quanto mais próximo, conseguimos distinguir esses dois pontos, quanto mais próximo, maior é a resolução. Então, quanto mais próximo esses dois pontos, maior a resolução. Tá? Outro ponto importante também é o comprimento de onda da luz. Quando utiliza a luz branca, esse comprimento de luz ele é muito grande se comparado ao feixes de elétron utilizado na microscopia eletrônica. Então, quanto menor o comprimento de onda, maior esta resolução também. Então, quanto menor o comprimento de onda, maior também será a resolução. Beleza? Então essa resolução ela é medida ali com a distinção dos dois pontos, né, da distância desses dois pontos e também com o comprimento de onda. Microscopia de campo claro e microscopia de campo escuro. Vamos à diferença aí. Microscopia de campo claro é a microscopia comum. Tá? Vamos entender como ocorre a microscopia comum. Nós temos a luz, a fonte de luz, que vai incidir raios luminosos aqui, tá? Diretamente. Tá? Faltou uma seta aqui. Há raios que incidem diretamente e há raios também que precisam ser concentrados ali pela lente do condensador. O condensador tem essa função de pegar todos os raios luminosos e ali concentrar na amostra. Tá? Observem a seta aqui, ó. Ele é concentrado aqui então na amostra. Na amostra, essa luz pode ser refletida ou também pode atravessar a amostra. É a luz direta. Temos dois grupos ali, a luz refletida e a luz que passa de forma direta. A luz então atinge a lente objetiva que amplia esta imagem, forma esta imagem que segue para o conjunto de lente da ocular, que também amplia mais um pouco aí esta imagem. Se você não lembra do funcionamento do microscópio, dê uma olhada na aula anterior. Beleza? Esse é o funcionamento do microscópio de campo claro, o microscópio comum. Então vamos ao microscópio de campo escuro, logo aqui do lado. Observem, aqui também utiliza luz, logo é uma microscopia óptica. Utiliza as mesmas funções, possui os mesmos componentes, a única diferença é a presença do disco opaco, que impede aí a passagem de luz direta.
Apenas alguma luz aqui refletida pela lente do condensador vai chegar até a amostra. Com isso, ocorre que a luz ela é impedida diretamente de passar. Então, a luz que chega na amostra, somente a refletida ela é utilizada. A luz direta ela não chega. Então, ela dá uma característica, dá um fundo preto para a sua amostra, como na foto aí abaixo. A microscopia de campo escuro ela é utilizada em alguns micro-organismos que não conseguimos ver na microscopia comum. Tá? Não conseguimos colorir com um corante, ou quando coloridos, eles ficam distorcidos, ele reage com o corante e fica distorcido. Então utilizamos a microscopia de campo escuro, beleza? Microscopia de contraste de fases, ela utiliza tanto a luz direta quanto a luz refletida pela amostra, utiliza os dois grupos de luz. É ideal para ver micro-organismos vivos. Tá? Não possui o disco opaco, mas possui um diafragma anular aqui no condensador, tá? E possui também uma placa de difração logo acima da lente objetiva, esse microscópio. Então, ele possui a característica de utilizar tanto a luz refletida pela amostra quanto a luz direta, dando essa característica aqui tanto de campo claro quanto de campo escuro. Está evidenciado aqui pelo fundo preto. Microscopia de contraste de interferência diferencial utiliza duas fontes de luz, não é uma fonte só, e dá uma característica de 3D, tá? Evidencia também as estruturas internas. Microscopia de inflorescência. Bom, a inflorescência é a capacidade de algumas substâncias, de alguns micro-organismos, de pegar o comprimento de onda curto, como a luz ultravioleta, que é invisível, e transformar em uma luz visível, tá? Dando aquele brilho, aquela luminosidade. Nem todos os micro-organismos ou substâncias têm essa capacidade de transformar a luz invisível em luz visível. Tá? Então, nós utilizamos alguns corantes, os fluorocromos, chamados fluorocromos, tá? Que dá essa característica brilhante, essa característica bonita ali para a sua amostra. Um exemplo, Mycobacterium tuberculosis. Tá? A Mycobacterium tuberculosis ela reage com o fluorocromo auramina e dá uma coloração amarela. Tá? Temos uma foto aqui de um exemplo de microscopia fluorescente, dá esse aspecto mais brilhante. Na microscopia eletrônica, a microscopia eletrônica ela tem uma resolução melhor, exatamente por utilizar os feixes de elétrons, que possuem um comprimento de onda mais curto. Tá? Eles são menores, até 100 vezes menor do que o comprimento de onda de uma luz branca, uma luz normal. Por isso conseguimos observar vírus e ultraestruturas de células, né? Chegando aí a 0,2 micrômetros. A microscopia eletrônica é dividida em duas, a de transmissão e a de varredura. Tá? Vamos observar aqui o esquema e entender essa diferença. A primeira é a de transmissão. Ambas utilizam canhão de elétrons, ambas utilizam feixes de elétrons. Na de transmissão, esses feixes de elétrons passam pelo condensador. Observe que são lentes eletromagnéticas. Lentes eletromagnéticas e aqui também lentes eletromagnéticas. Na microscopia óptica, utilizamos lentes de vidro. Então, esses feixes passam por vários conjuntos de lentes eletromagnéticas. Na de transmissão, a amostra fica concentrada no meio do microscópio. Esses feixes atravessam a amostra, passam por diversos conjuntos de lentes novamente e atingem aqui a tela fluorescente ou chapa fotográfica, formando a imagem, sempre preto e branco. As imagens que vemos de microscopia eletrônica colorida é realizada em computador.
Tá? Então, nós temos aqui a abertura ainda para visualização. A amostra deve ser cortada em camada muito fina, tá? E fixada ali com corantes metálicos, como o ósmio, o chumbo, o urânio também e o tungstênio. Tá? Na microscopia de varredura, nós temos os feixes de elétrons primários e também os feixes de elétrons secundários aqui embaixo. Isso ocorre porque os feixes, ao chegar na amostra, eles são refletidos. Tá? E nós temos o coletor de elétrons que coletam ali, o coletor de elétrons vão coletar esses elétrons secundários, ampliar, formar a imagem e ampliar aqui no amplificador, e temos a tela para a visualização. Na de varredura não precisamos aí de um corte muito fino e conseguimos ver células intactas. A diferença das duas, aqui na de transmissão, com o corte fino, observamos as estruturas internas. Tá? E na de varredura, temos a evidência aí das estruturas externas, visualizando aí externamente os micro-organismos ou células que vocês queiram estudar. Vamos ao destaque da aula. No destaque da aula temos a bactéria. Encontrado bactéria resistente à colistina nos Estados Unidos. Olha só, resistente à colistina. Colistina, um antibiótico utilizado como último recurso. Tá? Então, essa bactéria ela é resistente ao último recurso que nós temos aí, antibióticos. Essa bactéria foi encontrada na urina de uma mulher de 49 anos no Centro Médico Militar na Pensilvânia. Em relação com a notícia, nós temos a resistência. Sabemos que essa resistência é causada por um gene MCR1. Esse gene dá a característica aí de resistência às bactérias. Sabemos também que essa resistência pode ocorrer por seleção ou mutação. Sabemos que não ocorreu por seleção, porque a resistência por seleção ocorre quando há o uso indiscriminado de antibióticos, então a bactéria ali você vai acabar selecionando as mais resistentes. Isso não aconteceu nesse caso, porque a colistina ela é de uso controlado ali, com o uso de último recurso. Provavelmente ocorreu como mutação. A mutação há alguns processos. Pode ter ocorrido por conjugação, mutação por conjugação, onde há a troca gênica ali entre duas bactérias, há um encontro dessas bactérias e há a transmissão ali de um plasmídio. Pode ter ocorrido também por transdução, ali por um vírus levou esse gene até outra bactéria. E transformação, quando um gene ali está livre e a bactéria ali ela vai inserir esse gene ao seu cromossomo, ao seu DNA. Beleza? Aqui terminamos a nossa primeira parte da aula, do conteúdo do dia. Agora vamos à nossa segunda parte, ao nosso quadro Perguntas e Respostas. No nosso quadro Perguntas e Respostas, algumas dúvidas, perguntas frequentes dos nossos alunos. Quando falamos em resistência bacteriana, resistência em micro-organismos, surgem algumas dúvidas, como uma bactéria adquire essa resistência e como eliminar as bactérias resistentes. Primeira pergunta, essa bactéria ela adquire essa resistência de algumas formas, pode ser por seleção. Você usa um biocida, um antibiótico de forma indiscriminada e você acaba selecionando as bactérias resistentes. Essas bactérias acabam então sendo selecionadas. As bactérias resistentes elas sobrevivem e posteriormente vão se multiplicar e ter uma população inteira aí com a mesma característica, uma população resistente àquele bactericida, aquele antibiótico que você utilizou. Mas pode ocorrer em forma de mutação. E a mutação, as bactérias podem ocorrer de algumas formas, as três principais aqui: conjugação, transdução e transformação. Conjugação ocorre quando uma bactéria ela envia o seu material, você tem ali
as duas bactérias um contato anatômico e uma bactéria então vai enviar esse material, esse plasmídio com a característica de resistência para a bactéria, a célula doadora. Então nós temos esse conceito de célula doadora e célula receptora. A célula doadora vai doar o plasmídio e a receptora vai receber essa nova característica. Recebendo esta nova característica, então ela vai aderir essa informação genética ao seu cromossomo. Então você vai ter o fator aqui integrado na célula. Essa é a forma de conjugação. A forma de transdução, um vírus pode então enviar uma informação genética para a bactéria e a bactéria vai aderir essa informação no seu DNA. E também a transformação. A transformação, você tem a morte de uma célula, por exemplo, com o rompimento da membrana plasmática e alguns fragmentos de DNA ficaram livres. Outra bactéria pode aderir pode pegar esse material genético e aderir a algumas informações importantes, recombinando esse DNA que estava livre com o seu. Segunda pergunta, como eliminar as bactérias existentes? Para eliminar essas bactérias, deve ter um plano nacional, um plano regional aí de monitoramento dessas bactérias, o estudo de seus comportamentos, estudo dos seus genes, como esses genes se comportam, qual é a resistência que ele traz, e também estudar a evolução da bactéria, como ela era antes e como ela ficou com esse novo gene, com essa nova característica. Beleza? Nossas principais referências, o livro de microbiologia de Gerard Tortora e também o site da Sociedade Brasileira de Microbiologia. Essas duas são as principais referências que nós utilizamos. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma aula. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.